Então vamos lá, pessoal. Mara, vamos lá, pessoal, olha só. A Mara, na verdade, o nome completo, Maria Isabel Presoto Vicente, mais conhecida para os íntimos como Mara, é graduada em Serviço Social, especialização em Instrumentação Didático-Pedagógica e mestrada em Serviço Social, tem aperfeiçoamento em ergonomia, é professora e coordenadora do, serviço, do curso de Serviço Social da Unisal em Americana, 27 anos atuando como assistente social em organizações públicas e privadas. Dá assessoria a várias prefeituras municipais do interior de São Paulo, nas políticas de proteção social básica e especial. Faz também treinamento e capacitação a coordenadores, equipes e profissionais de instituições de longa permanência para crianças e adolescentes. Mara, precisei resumir seu currículo aqui, porque senão nós não teríamos tempo suficiente. Um currículo invejável, um currículo enorme. Uma pessoa vencedora nos programas de terça-feira, 19 horas, que eu batizei de Business Success. Eu trago profissionais bem-sucedidos em diversas áreas e tive o privilégio de convidá-la, né, e o privilégio de você aceitar o convite de estar aqui batendo um papo com a gente, porque nas quintas-feiras, às 19h15 horas, né, também ao vivo, eu dou uma aula aberta ao público em geral sobre prosperidade financeira, prosperidade na vida. E uma das ferramentas que a gente usa, né, eu uso bastante estratégias mentais da psicologia positiva, do coaching, da programação neurolinguística, e uma delas chama-se modelagem. A modelagem é quando nós encontramos um profissional que chegou onde nós queremos chegar, a gente conhece a história dele ou dela, modela essa história e, como eu sempre digo, o sucesso deixa pistas. Alguém pode seguir as suas pistas e também conseguir o mesmo sucesso que você obteve. Lembrando sempre a todos os nossos ouvintes, né, que sucesso para nós aqui do nosso treinamento não basta apenas ser bem-sucedido na área financeira ou na área profissional. O nosso conceito de uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que consegue equilibrar todas as áreas da vida, seja o pessoal, social, familiar, financeiro, profissional, espiritual, o relacionamento, a saúde. Problemas todos nós temos, mas o que diferencia da pessoa bem-sucedida para mediana é a capacidade de resolver rapidamente e de maneira assertiva os problemas que se apresentam. Então, hoje é continuação da aula de quinta, porém com uma entrevista onde os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos alunos dessa sala de aula virtual podem, inclusive, interagir conosco, fazendo perguntas ao nosso convidado, à nossa convidada, no caso, né? Então, sintam-se à vontade, não é vídeo, tanto que vocês viram, né? Sempre acontece um probleminha ou outro, ao vivo é assim mesmo. E façam, interajam, tirem suas dúvidas, aproveitem. E quinta-feira, 19h15, a prosperidade, maratona da prosperidade financeira. Finalmente, Mara, muito boa noite. Por favor, dá uma boa noite para o nosso público aí. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente o Júnior pelo convite. Embora muitos chamem ele de José Carlos, eu chamo de Júnior. Isso é só para os íntimos, né, Júnior? Com certeza. Tá? E quero agradecer aqui que eu vi presente, não vou saber falar o nome de todas, mas minhas ex-alunas, algumas alunas, colegas de trabalho hoje. Então, é com imensa alegria que eu venho aqui falar um pouquinho sobre a minha profissão, conversar com vocês, na verdade, né? Então, o Júnior preparou aí algumas perguntas, que eu não sei direito o que ele vai me perguntar, eu espero estar preparada para poder responder. Plagiando o nosso amigo Faustão, né, Mara? Quem sabe faz ao vivo, né? Não precisa planejar nada, né? Não precisa programar nada, né? É um privilégio muito grande, eu é que agradeço você de estar aqui. E sim, Júnior para os íntimos. Tem alguns amigos também íntimos, clientes que me chamam de Zé, outros chamam de Zé Carlos, outros chamam de José Carlos, mas está tudo certo, né? Tudo comigo mesmo e está tudo certinho. Então,
Fiquem sabendo, Zé sou eu, Júnior sou eu, José Carlos sou eu também. Então tá tudo certo. Vamos lá, Mara. Então, você com esse currículo aí enorme, que eu tive até dificuldade aqui de cortar algumas coisas, porque senão nós íamos passar a hora aqui falando sobre o seu currículo, não ia dar tempo, né? Diga para a gente, né? Conta para a gente, Mara, de onde surgiu, né, essa carreira de assistente social, né? Porque é uma coisa muito... Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, mas poucos entendem exatamente qual é a função, né? Qual é o desafio, o que faz um assistente social. Conta para a gente aí, Mara. Bom, qualquer profissão, como você sempre coloca nas suas lives, né? Qualquer profissão, ela exige uma escolha, né? E, na minha opinião, toda escolha, ela tem um chamado, uma vocação. Então, no caso do serviço social, ela pertence às ciências sociais aplicadas e está dentro da área de humanas. É uma área que eu sempre gostei e sempre defendi, sobretudo o serviço social. Até quando eu fui escolher ser assistente social, eu fiquei em dúvida entre ser professora e ser assistente social. Ao final, acabei sendo as duas coisas, né? Assistente social e professora ao mesmo tempo, mas numa área específica, trabalhando como assistente, como formadora de outras profissionais, de outras colegas de trabalho, né? As escolhas profissionais, elas também, na minha opinião, elas se devem ao espaço que você habita, né? A família, né? As pessoas com as quais você convive. Então, eu fui criada num lar cristão, né? E com uma mãe devota de Santo Antônio, de São Francisco de Assis, de Santa Isabel de Portugal, sempre me falava, então, de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem não conhece Santo Antônio, pela ação do pão dos pobres, né? Quem não conhece a Santa Isabel de Portugal, que era esposa do rei Dom Dinis, em Portugal, e que ela ajudava os pobres, ele a perseguia. Então, a minha vocação, ela passa por esse meio, né? Mas isso apenas não basta. Não basta as influências que você tem. É preciso muito estudo, muita dedicação, aprimoramento, capacitação constante, porque o saber não ocupa espaço e o saber nunca está completo. Então, o profissional que se forma e acha que já conquistou tudo, está enganadíssimo a respeito disso, né? Tem que continuar estudando, né? Eu mesma, eu tive que quebrar um tabu na minha casa para ser assistente social. Meu pai era um italiano machista que achava que mulher não precisava estudar. Então, eu o desafiei, porque eu morava no sítio, na 4ª série, ele mudou para a cidade, eu tive que parar de estudar. Quando eu quis voltar a estudar, ele falou, mas para que estudar? Mulher não precisa de estudo, mulher é mantida pelo marido, né? Aí eu olhei para a carinha dele, assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Porque eu falava, mas será que eu vou casar? Será que é isso que eu quero para mim, né? No fim, me casei, tenho 2 filhas ótimas, que adoro, tenho 2 netos, uma neta e um neto maravilhoso. Então, é isso, né? Nós precisamos nos dedicar ao estudo, muito, muito, muito. E muitas vezes as empresas, elas não investem em nossos estudos. É nós que temos que buscar aperfeiçoamento. Porque quanto mais nós estivermos preparadas para o mercado de trabalho, serviço não vai faltar, né? Com certeza. Olha só quanta informação. Só eu vou passar para os alunos aqui da sala virtual, Mara, né? Aliás, sim, Mara é para os íntimos também, né? Na verdade é Maria, mas Mara é para os íntimos, né? Então, Mara, eu vou passar para os alunos associar ao treinamento que eles estão recebendo toda essa experiência, essa lição, essa bagagem de vida que você está trazendo aqui para a gente, né?
onde você primeiro falou, né, da importância de encontrar o seu dom, o seu talento, ou aquilo que você tem prazer em fazer, né? E, inclusive, na última aula, eu falei sobre a passagem bíblica lá dos talentos, né? Que nós temos que multiplicar nossos talentos, porque, afinal de contas, nós viemos para essa dimensão, para essa vida, para crescer e servir ao próximo, né? Isso fica muito claro, resumidamente, né? Que nós viemos aqui para nos desenvolver, crescer e servir ao próximo. E nós temos que encontrar o nosso talento. Ao encontrar o nosso talento, que é o que você disse, descobrir o seu talento, aí tem que fazer acontecer, não basta encontrar o talento, então tem que desafiar tabus, muitas vezes tem que desafiar limitações físicas de logística ou físicas pessoais, né? Tem que desafiar sociedade e tem que ter a dedicação, a entrega, entregar o que eu sempre digo, né? Seu tempo e a sua energia, sabe, com humildade. E humildade não é a subserviência, humildade é saber que eu não nasci sabendo, não sei tudo e nunca vou saber tudo. Como eu brinco com o pessoal aqui, Mara, o médico que se formou e ficou 1 ano sem se atualizar, ele não é mais médico, ele é curandeiro, porque a coisa é muito dinâmica, né? E a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, vamos chegando. Lembrem-se sempre que o algoritmo do Instagram está muito preguiçoso, ele não está chamando o pessoal. Então, cada um de vocês tem que usar de generosidade. Sejam generosos, sejam generosas. Mandem pelo menos 15 aviõezinhos para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que venham participar, para que venham estudar, para que venham se desenvolver. E quanto mais você distribuir crescimento, quanto mais você trouxer as pessoas que te cercam ao crescimento, ao conhecimento, melhor o mundo vai ficar para você, mais o universo irá conspirar em seu favor. Seja generoso, seja generosa, mande aviõezinhos, chame os amigos, venham compartilhar, porque, olha, experiência maravilhosa. Existem 2 maneiras da gente aprender na vida. Uma é com as próprias experiências. A outra é tendo a capacidade de absorver a experiência dos outros. E esse aqui é um momento top, é um momento de ouro para que você absorva a experiência dos outros, né? Estou aqui, para quem chegou agora, fazendo essa entrevista, essa aula-entrevista, né, com a Mara, que é assistente social com mais de 27 anos de experiência, um currículo fantástico. E para você que está chegando agora e também não me conhece, eu sou o Zé Carlos, Júnior para os íntimos, sou mentor, estrategista de vida, carreira e negócios há algumas décadas também. Se você estiver aí no meu Instagram, dá uma olhadinha aí. E hoje, a Carol, Espaço Bronze e Estética, já doou aqui, já cedeu aqui para a nossa entrevista, um sorteio de uma sessão de bronzeamento natural. Independente da quantidade de pessoas que esteja assistindo aqui, vai ganhar uma sessão de bronzeamento natural. A Carol é uma especialista no assunto, é uma profissional top que, como a Mara disse, busca, os profissionais tops têm que buscar se atualizar, tem que estudar todos os dias. A Carol tem metodologias atualizadas, materiais atualizados, equipamentos atualizados, é top, atendimento personalizado. Olha, participe e quem quiser participar do sorteio, fica na live de hoje, na entrevista de hoje, que vai ganhar uma sessão de bronzeamento natural. Você conhece aquela amiga que está meio pálida, que está há muito tempo aí de quarentena? Manda um convitinho para ela participar aqui, quem sabe ela ganha. Mara, conta para a gente como é que é o mercado de trabalho para os assistentes sociais, para quem está te admirando, para quem já te admira, né? E achou interessante essa área. Como é que é o mercado de trabalho? Bom, antes de falar nisso, Júlio, eu vou só abordar rapidamente quem é que pode ser assistente social, né? Bem colocado, então, que ótimo. Só pode ser assistente social o profissional que, de acordo com a Lei 8662, ele se graduou em serviço social e está registrado no conselho, que no nosso caso é o CRES, Conselho Regional de Serviço Social, na nossa região aqui é Campinas.
a nossa profissão, ela é uma profissão eminentemente, majoritariamente, eu diria 98% de mulheres. Poucos são os homens que se interessam pelo serviço social. Mas eu costumo destacar para os meus alunos, e eles sabem disso, né? Porque eu tenho meninos também no curso hoje. Hoje nós temos 2 meninos só na sala. Já tivemos mais profissionais homens, né? Eu costumo dizer assim, que o profissional homem, ele acaba se destacando, às vezes, até mais que a mulher. Porque nós temos, né, vamos dizer, uma dupla jornada de trabalho, às vezes até tripla. Né? A mulher que é casada, que trabalha fora, então ela tem o trabalho externo e o trabalho em casa. Né? Que agora, com muita dificuldade, está começando a mudar. Né? Esse cenário, a mulher está aprendendo a dividir com o seu companheiro, né, as funções também da casa. No cuidado com os filhos, na limpeza, né? Que se é um casamento, é uma parceria, então tem que haver essa partilha. Então, a maioria das mulheres, a maioria que compõe a nossa profissão são mulheres. Tá? Bom, não sei se você vai perguntar mais, eu atendi a resposta. O mercado, ele é vasto, né? Onde é que os assistentes sociais trabalham? Posso abordar isso já? Por favor, por favor, conta pra gente. Os assistentes sociais, de acordo... Hoje, veja só, a política de assistência social, ela demorou para engrenar e ser juridicamente reconhecida no Brasil. Porque o nosso Estado sempre foi um Estado vagaroso, omisso. Se você for analisar, fora do contexto do serviço social, mas se você for analisar a história das políticas no Brasil, a política de saúde, ela não começou com o Estado. Ela começou com as Santas Casas de Misericórdias. Que interessante, né? Interessante isso. Então, o terceiro setor sempre foi muito influente, que são as organizações da sociedade civil, hoje nós chamamos. Mas já chamou obra social, já chamou entidade social, já chamou ONGs, organizações não governamentais, hoje denominada OSCs. Então, as organizações sociais da sociedade civil, elas sempre foram presentes em função desse Estado omisso. Então, quem estuda isso vai dizer que o nosso Estado sempre foi omisso. Ele só entra em 1938, né, com a criação do Conselho Nacional, para quê? Para fornecer título de filantropia a essas organizações que estavam fazendo o papel do Estado. Então, aí começa a função do Estado, né? Porém, nós sabemos que com as políticas de enxugamento social, depois da década de 90, tivemos lá a ditadura militar, que freou também muito as políticas sociais, né? A partir da década de 90, com a introdução do neoliberalismo, muitos benefícios foram cortados. Então, se em 1988, com a Constituição Federal, nós conseguimos incluir juridicamente a assistência social, né? No contexto jurídico, ela vai perdendo força aos poucos. Né? Então, não sei se eu respondi o que você pretendia. Respondeu, sim. Né? Deixa eu só lembrar o pessoal aí que nós estamos entrevistando a Mara aqui, né? O nosso público, ele oscila bastante, entra e sai. Estamos entrevistando a Mara, assistente social, mais de 27 anos de experiência, é coordenadora e professora do curso da Unisal em Americana. Já tive o privilégio, inclusive, convidado pela Mara, de fazer uma palestra bastante desafiadora lá em Americana, adorei, né? Foi ainda o tema era sobre os tratamentos paliativos na oncologia, bastante desafiante, né? Me lembro até hoje, foi muito bacana. Quem quiser ver a palestra, está lá no canal do YouTube, é o canal IA Coaching do YouTube. Você pode encontrar essa palestra que foi feita a convite da Mara lá na Unisal em Americana. Vamos fazendo os convites, lembrando que a Carol, Espaço Bronze e Estética, está sorteando uma sessão de bronzeamento natural. Para você que quer ficar mais empoderada do que você já está,
mais bonita do que você já é, mais poderosa do que você já é, né? Tirar essa palidez aí da quarentena, né? Vamos sortear hoje essa sessão de bronzeamento. Mara, e o mercado tem bastante vaga, vamos dizer assim, é um mercado estável, é um mercado que está crescente ou é um mercado que está encolhendo a procura das empresas ou das instituições, né, por esse profissional? Como que é hoje? Está estável, está crescente ou está encolhendo? Olha, na verdade, nós já crescemos muito. Como eu disse para você, como foi reconhecida a política de assistência, né, no ordenamento jurídico da nação, nós crescemos muito na área de assistência, na área da saúde, na área da educação, né? Por exemplo, Piracicaba só tem assistente social na área da educação os colégios particulares, onde as assistentes sociais acabam fazendo estudo socioeconômico para concessão de bolsa, trabalhando com os recursos das escolas, recursos humanos, né? Mas, por exemplo, Limeira, nossa cidade vizinha, com a municipalização da educação, ampliou muito o número de vagas de assistentes sociais na educação. Então, a cada 2 escolas municipais e cada 2 creches tem um assistente social. Nós temos, inclusive, ex-alunas nossas que estão trabalhando em Limeira. Se não me falha a memória, deve ter umas 5 ou 6 ex-alunas nossas trabalhando em Limeira. Então, ele ampliou muito depois de 1988, na década de 90, com a Lei 80-80-90, com a criação do SUS, ampliou muito o número de assistentes sociais na saúde, né, na educação, na assistência. Eu diria que hoje está havendo, não um encolhimento, mas uma estabilidade. Entendi. Ainda temos concursos. Inclusive, tem uma moça que está presente aqui, que me mandou um zap hoje, dizendo que ela quer conversar comigo, porque ela vai prestar um concurso, né, Lindalva? Lindalva está aqui presente. Então, é assim, hoje, ele está crescendo menos, está mais para estável do que para crescimento. E levando em conta que o vice-presidente, quando a Dilma saiu, né, ele acabou criando um decreto que congelou por 20 anos os investimentos na área social de saúde e educação. Então, quer dizer, num país que já vinha debilitado em termos de políticas públicas setoriais, se debilitou ainda mais. Então, romper esse círculo é um dos desafios do serviço social para a nossa área, que nós trabalhamos na área de assistência, né? Nós trabalhamos, então, assim, é preciso também fazer uma diferenciação, o que é ser assistente social e o que é a política de assistência social, porque a política de assistência social, ela envolve não só o assistente social, mas ela envolve o pedagogo, o advogado, o psicólogo. Hoje, devido à política de assistência social, da forma com que ela está estruturada, nós temos a dupla psicossocial que atua nos centros de referência de assistência social, os CRAS, os CREAS, que trabalha já com a proteção social especial. Nós temos a proteção especial de média e alta complexidade. Então, nós temos aí uma heterogeneidade de profissionais presentes. Então, o assistente social, ele é um profissional que ele atua com outros profissionais, ele não atua sozinho. Então, ainda existem pessoas que consideram que o assistente social é aquele que dá comida para os pobres, e não é isso. É claro que se o pobre precisar de alimento, né, alimento qualquer um pode dar para os pobres, não precisa ser assistente social, né? Então, você não vai deixar ninguém morrer de fome, mas não é só isso o trabalho do assistente social, ele vai além disso. Ele executa, ele avalia políticas sociais, ele elabora, ele planeja, ele é um gestor, ele pode ser um gestor social.
Então, é uma carreira que abre muitas portas, né? Abre muitas possibilidades, muitos setores de trabalho, né? Muito É leve. bem interessante. E o profissional, me parece, pelo que você está expondo, né, do perfil do assistente social, tem que ser um profissional que tenha uma boa habilidade de comunicação, de articulação, de gestão de conflitos, né? Eu acredito que tem que ser um dos pontos fortes, né, do profissional dessa área. Seria isso? Sim, ó, a Marilda Yamamoto, uma das grandes expoentes do serviço social, nossos alunos sabem quem ela é, porque são estudiosos do serviço social, ela diz que o principal instrumento de trabalho do assistente social é a linguagem. Então, nós temos que saber nos comunicar, que nós falamos com o indivíduo mais simples, com a pessoa humana mais simples, ao mais sofisticado, um diretor superintendente. Por exemplo, eu trabalhei em usina, que hoje é a Raízen, uma das maiores da América Latina, certo? Então, você falava desde o profissional mais simples, da limpeza, do pátio de cana, do corte de cana, ao diretor superintendente. Então, o assistente social ele tem que ter habilidade para saber falar, porque senão ele perde espaço ao invés de conquistar espaço. E o nosso trabalho é um constante defender aquele que está mais vulnerável, defender os direitos do outro, não é? De Bacana. modo que nós, por exemplo, quem trabalha no judiciário, ela atende a pessoa mais simples que vai na vara da família, expor os seus problemas em família, mas ela atende o juiz também. Então, ela tem que conhecer a legislação social. Então, não é fácil, eu digo aos meus alunos sempre, não é fácil ser assistente social. Não é simples, é bastante complexo. É desafiador, né? Por isso que desafiador. A gente sempre diz, né? A pessoa tem que identificar qual é o dom, qual é o talento, qual é a paixão, e aí tomar uma decisão na vida. Uma vez decidido, colocar foco, colocar entusiasmo, e o P ao quadrado, que eu sempre falo, né? Paciência e persistência que diferem, né, o amador do profissional. O menino do homem, a menina da mulher, né? A paciência e a persistência, porque a bem da verdade, né, Mara, nada acontece por acaso, nada cai no colo de graça, né? Você quer ter uma boa relação, você tem que fazer acontecer. Você quer ter saúde, você tem que fazer acontecer. Você quer ter uma boa carreira, você tem que fazer acontecer. As coisas não acontecem de graça, né? Estou sempre mostrando aí aos meus alunos, aos meus internautas, que existe, principalmente nas mídias sociais, né, uma ideia de que a pessoa vai conseguir encontrar, né, descobrir a América, né, encontrar uma forma de trabalhar pouco e ganhar muito. E eu estudo essas metodologias, eu também estou há 34 anos no mundo corporativo, mais de 20 anos dedicado a técnicas de desenvolvimento mental, pessoal e profissional. Estudei assim, celebridades, estudo pessoas bem-sucedidas, e eu nunca vi alguém que tenha chegado ao pináculo do sucesso, né, sem antes ter ralado bastante, sem antes ter trabalhado bastante. É que o sentido daquela frase, né, eu ganho sem trabalhar, é quando a pessoa faz o que ama, né? Porque quando faz o que ama, o trabalhar para ela é diversão, não é verdade? Sim, sim. O trabalhar é uma bênção, é uma graça, entendeu? Você vai, a cada passo você vai conquistando novas habilidades. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, nós precisamos ter chá, competências, habilidades e atitudes. Muito bom, muito bom. Gostei do mnemônico. CHA, competências, habilidades e atitudes. Legal, isso. Bacana. Então, por exemplo, eu vou só adiantar um pouco aqui, né? Por exemplo, o assistente social, ele trabalha em vários patamares. Então, por exemplo, numa empresa, numa multinacional, né? Ele não vai atender
Geralmente, dentro das empresas, hoje, o serviço social ele caminha junto com recursos humanos, então ele não se preocupa apenas com as dificuldades do funcionário, do colaborador, né? Mas ele também se preocupa com o crescimento daquele colaborador, ele se preocupa em estabelecer políticas que atenda aquele trabalhador de modo que ele fique na empresa e não saia da empresa, né? Por exemplo, eu trabalhei em usina. Na época que eu já trabalhava em usina, nós tínhamos aquela, ligada ao grupo, aquela destilaria Rio Brilhante. Nós fomos até lá para conhecer um trabalho, isso já em 1989, tá, Júnior? 90, 92, que eu fiquei até 92 em usina, né? Nós fomos conhecer um trabalho dos assistentes sociais e dos psicólogos que faziam com funcionários que faziam uso de substâncias psicoativas e que isso atrapalhava o rendimento dele no trabalho. Sim. Mas como forma do quê? De fixar esse trabalhador. Então, criou-se parcerias com instituições para tratamento, para que ele permaneça. E hoje também, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, hoje o dependente de alguma substância psicoativa, ele é tratado como doença. Ele é considerado, pela Organização Mundial da Saúde, como doença. Sim. Né? Você não vai descartando o trabalhador. Às vezes ele é um excelente trabalhador, sim. Mas ele tem uma tendência. Então, é preciso. Hoje nós temos assistentes sociais trabalhando nessa área, que é uma área nova para nós. É uma área desafiadora. Com certeza. Né? Por exemplo, a Unicamp tem um departamento para trabalhar com os assistentes sociais, que, aliás, é um nosso ex-aluno que está lá fazendo esse trabalho magnífico. Ele defendeu a dissertação dele de mestrado, a questão de 6 meses, sobre esse tema. Né? Então, hoje, as organizações, elas se preocupam com o seu trabalhador. Imagine o assistente social fazendo parte desse meio, junto com médicos, junto com enfermeiros, junto com psicólogos. Veja a envergadura da nossa atuação, a capilaridade que a nossa profissão alcança. Eu amo ser o que sou, amo ser assistente social. Então, sou meio suspeita para falar. O assistente social também, ele não só intervém, né? Ele investiga, então ele faz pesquisas. Todo final de ano, os nossos alunos apresentam TCC, que é o monstro para os nossos alunos, trabalho de conclusão de curso. Então, eles investigam o fenômeno. E eu tenho 2 alunos que estão trabalhando a questão do uso abusivo de substâncias psicoativas. Né? Tenho alunas que estão pesquisando a questão da pessoa que vai para a rua, prefere escolher a rua ao invés de ficar numa instituição, numa casa de acolhimento, na família. Então, são fenômenos, eu diria que o assistente social é um profissional que incomoda, porque ele mexe com coisas visíveis, mas que ninguém quer ver, né? Porque hoje a invisibilidade dos problemas sociais, ela ganhou um salto, né? Por exemplo, um varredor de rua. Quem é que presta atenção no varredor de rua? Né? Quem é que presta atenção no sujeito caído? Se vê o sujeito caído na calçada, muda de calçada. Porque é doloroso para o ser humano ver isto. Eu aprendi uma lição tão grande uma vez quando eu visitei um assentamento de sem-terras em Americana, e um senhor lá, que era o líder dos sem-terras, ele disse assim: enquanto existir uma pessoa humana sem terra, sem teto, todos nós estamos sem teto e sem terra. Que todos têm direito a um pedaço de chão. Agora, você negociar, né? É bonito isso. Você negociar isso. Desculpa te interromper, mas é que eu queria frisar esse ponto, né? Do que eu sempre falo, né? Eu sempre falo do pensamento sistêmico. Vou pegar minha água enquanto... Fique à vontade. Que eu sempre falo
né, para os clientes do pensamento sistêmico, né? Entender a nossa importância no universo. Isso é o que nós falamos em programação neurolinguística e aqui nos treinamentos de empreendedorismo que fazemos, né? É o pensamento sistêmico. Seus pensamentos, seus atos, suas atitudes, suas ações interferem na vida de todos, de certa forma, não só de uma maneira legal ou judicial, nós estamos, de uma maneira energética, todos interligados. Quem é que poderia imaginar que um chinesinho com fome fosse comer um animal cru lá no sul da China, pudesse interferir na sua vida, na minha vida e na vida de todas as famílias do mundo? Então, esse é o pensamento sistêmico, né, que todos nós, e bem da verdade, em todas as carreiras precisamos ter, porque todo mundo é importante nessa engrenagem da vida. Agora, de fato, como disse a Mara, lidar com pessoas é sempre desafiador, né? Porque cada cabeça é uma sentença, né? Cada pessoa tem um conjunto de valores, um conjunto de verdades que forma a percepção dela, e aí eu, no meu trabalho, você no teu trabalho, temos que ser meio que mediadores dessas interpretações, dessas percepções, né, das realidades, porque as pessoas veem a mesma realidade e percebem elas de maneira diferente. E esse é o grande desafio, como eu estou sempre dizendo aos clientes, aos alunos, aos profissionais que me procuram. Os melhores profissionais em qualquer área, seja medicina, assistência social, na mentoria, como eu faço, e toda e qualquer carreira, advogado, juiz, os melhores nem sempre são aqueles que conhecem mais, mas são aqueles que têm mais habilidade de se comunicar. Porque comunicar não é falar desenfreadamente. Comunicar é se fazer entender e conseguir entender a percepção, a verdade do outro e trabalhar essas coisas para que cheguemos a um consenso, né? Eu queria dizer aí ao pessoal que chegou agora que nós vamos ter um sorteio, né, da Carol, Espaço Bronze e Estética, doou aqui para a nossa entrevista de hoje uma sessão de bronzeamento natural. E você que tem o seu negócio, que tem o seu produto, que tem o seu serviço, que tem a sua ideia, que tem o seu talento e que também quer aproveitar essas entrevistas ou as aulas da Maratona da Prosperidade para fazer propaganda do seu negócio, do seu serviço, né? Do seu produto, do seu serviço, da sua ideia, do seu talento, do que for. Se quiser aproveitar também, entre em contato comigo e nós vamos estar fazendo isso porque o objetivo é criar aqui um workshop onde todos ganhem. Vocês que estão nos assistindo ganhem conhecimento, que é a modelagem que nós chamamos. Nós aqui estamos fazendo, ganhamos do universo, né? Além de fazer propaganda dos nossos trabalhos, nós ganhamos também uma retribuição do universo, porque, afinal de contas, estamos levando aqui experiência de vida, legado de vida, um conhecimento que para a Mara teve um custo, né? Teve um tempo envolvido, assim como para mim, mas estamos entregando para vocês de bandeja. Vocês saem ganhando, ganham brindes, ganham sorteios, as pessoas se conhecem e criamos aqui o jogo do ganha-ganha, um grande workshop dentro dessas entrevistas de terças do Business Success, 19h15, no @iacoaching do Instagram. E lembrando que essas entrevistas e a Maratona da Prosperidade, depois que passa ao vivo aqui, ela vai para o canal iacoaching do YouTube. Então, você que quer participar do sorteio da sessão de bronzeamento vai ter que fazer 3 coisinhas. Vamos lá, Mara, só um minutinho para explicar para eles poderem participar do sorteio. Fica tranquilo. Você que quer participar do sorteio, você que quer ficar mais empoderada, mais poderosa, se sentir mais bonita, elevar a autoestima, você tem que entrar aí no meu feed, do @iacoaching do Instagram. Lá no meu feed tem o post, se eu não me engano, é o penúltimo post que tem essa entrevista que está ocorrendo agora. Tem uma fotozinha minha, tem uma fotozinha da Mara que vocês veem aqui agora, convidando vocês. Então, esse post convite está no meu feed do Instagram. Você que quer ganhar, quer participar do sorteio, entra no feed do Instagram e coloca um comentário nesse post.
eu quero uma sessão de bronzeamento. Então, vai lá, comenta no post, eu quero uma sessão de bronzeamento. Coloca um coraçãozinho, dá um like, coloca um coraçãozinho e escreve lá, eu quero uma sessão de bronzeamento. Feito isso, certifica se você está me seguindo no @iacoaching do Instagram e aproveita depois que terminar a entrevista, você vai lá no Carol, espaço Bronze Estética, tudo junto, tá? @Carol, espaço Bronze Estética, do Instagram também. Segue ela. Aí, terminado a entrevista, meia hora depois, às 9 da noite, eu vou entrar ao vivo aqui para fazer o sorteio, tá bom? Combinado? Então, 3 passos. Entra no meu feed, clica no coraçãozinho do post que está eu e a Mara lá, que foi o convite dessa entrevista de hoje, e deixa um comentário. Eu quero uma sessão de bronzeamento. Se inscreve no meu canal e se inscreve no canal da Carol, espaço Bronze Estética. Só isso. Você já vai estar concorrendo às 9 da noite ao vivo. Eu vou entrar ao vivo para fazer o sorteio. Vai ser rapidinho. Vou entrar ao vivo, faço o sorteio na presença de todos vocês que querem participar e aí depois é com a Carol e vocês vão ser muito bem atendidos lá. Mara, voltando à questão da comunicação, de fato, né? Como é que o curso aborda essa questão da comunicação junto aos alunos, né? Que vão ser profissionais aí que vão ter que lidar com todas as áreas, né? Praticamente com todos os outros profissionais de todas as áreas. Veja, hoje nós temos as chamadas oficinas técnicas dentro dos cursos, onde nós fazemos vivências dos instrumentos de trabalho dos assistentes sociais. Então, os alunos podem fazer dramatização, nós trazemos profissionais de fora que vêm contar suas experiências, partilhar suas experiências profissionais. E também os alunos têm a obrigatoriedade, pela matriz curricular, dele fazer 450 horas de estágio de campo. Então, ele tem o estágio acadêmico, né? E ele tem o estágio de campo. Ele aprende a fazer o planejamento do seu estágio, o plano de intervenção nesse estágio, acompanhado pela professora do ensino acadêmico e acompanhado pelo profissional de campo. Que, aliás, eu quero fazer um agradecimento aos assistentes sociais do campo, porque elas não ganham absolutamente nada para nos ajudar a formar nossos alunos, né? Claro que tem muitas prefeituras e empresas que contratam os estagiários, porque tem a lei do estágio hoje, que foi definitivamente instituída em 2008. Então, hoje o estagiário não pode ser mais explorado como ele era antigamente, que ele era usado no lugar de um profissional, né? Hoje ele trabalha 6 horas, esse estagiário. Não pode trabalhar mais do que isso, porque ele precisa também ter um tempo para estudar. Então, ele tem essa prática no campo de estágio que vai capacitá-lo para o aprendizado. E tem as oficinas de vivência, em sala de aula, onde uma professora ensina a usar os instrumentos de entrevista, fazer reuniões, que, aliás, é tudo planejado, né? Não é porque você vai trabalhar com pessoas simples que você não precisa planejar uma reunião. Você tem que planejar. Ela tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ter a escuta do outro, se ele está gostando daquilo que está sendo falado, né? Porque às vezes fica você falando, e não está trazendo nada de crescimento para esse sujeito. Bem então, observado, viu? Muito bem observado. Aliás, são 2 grandes desafios em todas as empresas, viu, Mara? Não é só no setor público, na escola, mas todas as empresas que eu vou desenvolver trabalho. Primeira coisa, comunicação, sem dúvida nenhuma, né? A peça mais importante de um profissional bem-sucedido, saber se comunicar de maneira correta. Existe comunicação, é ciência, precisa aprender a se comunicar. Eu sempre digo que o bom comunicador ele é um poliglota de uma língua só. Tem que saber falar a língua do professor, do advogado, do juiz, da pessoa em situação de rua e assim sucessivamente, né?
E a questão das reuniões produtivas, né? As empresas também, né, têm dificuldade, grande parte delas, né, tem muita dificuldade em reuniões produtivas. Também tem método para se fazer reuniões produtivas. Mara, eu tenho que te informar que o Instagram, ele é meio cruel com a gente, e quando o papo é bom, passa rápido, e está faltando só 4 minutinhos para a gente encerrar. Para nós terminarmos. Eu preciso passar um recado para a turma e vou pedir a sua mensagem final, tá? E vou pedir assim, olha, pessoal, internauta, alunos dessa classe virtual, essa profissional espetacular, cheia de conhecimento, de bagagem, de experiência, uma pessoa também de valores, profundos valores éticos, morais, uma pessoa de uma índole, de uma moral irretocável. Deixem suas mensagens aqui abaixo, por que foi bom esse bate-papo hoje. Deixem suas perguntas para a Mara, deixem suas perguntas para mim, se quiserem também. Deixem suas observações. Eu estou vendo que tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta? Estou vendo que tem uma pergunta, não tem? Não. Mas, já que é para dar a mensagem final, que falta só 4 minutos, você tocou num ponto de vista ético, né? Então, o assistente social, ele deve, né, assim como o Mauro Sérgio Cortella, ele sempre fala assim, nós temos que ser éticos, e isso está ligado a 3 questões básicas da existência humana. Eu devo sempre me perguntar, eu quero, eu devo, eu posso, eticamente falando, na prática do cotidiano, não entrando nas teorias éticas. Eu dei aula durante 20 anos de ética profissional, né, mas eu consigo sintetizar isso. Eu quero, quer dizer, nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu devo, eu posso também. E nem tudo que eu posso, eu devo. Perfeito, né? Perfeito. Então, fazer sempre essas 3 questões. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que, para a gente tomar cuidado quando atender as pessoas, Júnior, eu tenho 27 anos de atuação como assistente social, mas 35 no magistério. Porque uma das coisas que o serviço social prepara é você para o magistério também. Só que aí você tem que fazer o mestrado, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não revitimizar o outro. Porque quando o outro chega até nós, ele está vitimizado por alguma situação, né? Quebra de direitos, não atendimento aos direitos sociais, violência, abuso, sabe? Desproteção social. A família é um ambiente protetor, mas às vezes ela é mais desproteção do que proteção. Então, para a gente tomar cuidado para não revitimizar o outro, que o Estado já vitimiza o sujeito quando ele não oferta as políticas sociais com qualidade. Haja vista as críticas da saúde, da educação, né, do transporte coletivo. Então, o Estado já vitimiza o sujeito, né? E com tanto imposto que nós pagamos. Mas eu gostaria